Olá, irmãos, a paz, tudo bom? Eu vou deixar um vídeo aqui hoje acerca dos filhos de Deus. Aqueles filhos de Deus lá de Gênesis, no capítulo 6. Eu sei que a gente entra em diversos assuntos aqui, o tempo todo muda de assunto. Ora é profecia, ora é um devocional, ora é uma curiosidade, ora é criação e evolução. Mas é a minha formação, irmãos. Eu sou um pesquisador, tá? Eu sou formado em História, tenho cursos de apologia da fé cristã. Tá? Então, eu sou um pesquisador, eu gosto de estudar a palavra. Né? Eu acredito que tudo, né, relacionado à Bíblia, seja na área da ciência, né, seja na área da fé, tudo isso edifica a fé cristã. Né? Na verdade, nós gostamos de meditar na palavra de Deus, em diversos aspectos, assuntos, seja santidade, seja namoro, seja casamento, né? E eu, como eu te falei, eu sou pesquisador, eu pesquiso mesmo, eu vou a fundo e estudo, se possível, o que ensina as outras religiões, né? Examinai tudo e retém o que é bom. E eu gosto de ouvir, né, diversas pessoas, diversos pregadores, eu gosto de ouvir. Então, como pesquisador que sou, tá, eu ouço as pessoas, não concordo com tudo, tá? Porém, existem algumas coisas que eu concordo. Por exemplo, eu vou deixar um vídeo aqui agora do Caio Fábio, tá? Que ele fala acerca dos filhos de Deus, que eu analisando historicamente, segundo os documentos que eu já li, que eu entendo, é compatível ao que ele falou, tá? E não concordo com tudo que ele ensina, tá? Mas não é porque eu não concordo com tudo que ele ensina que eu vou reprovar tudo que ele ensina. Senão, né, os testemunhos de Jeová eu não concordo com 90% daquilo que eles pregam. Mas eles ensinam que o adultério é pecado. Então é só porque um testemunho de Jeová ensina que adultério é pecado que eu vou começar a dizer que adultério é santo? Faz parte da santidade? Claro que não. Então a gente tem que, né, ter um certo equilíbrio. E acerca de Gênesis capítulo 6, Irineu de Leão, tá, ele escreve no seu livro um tratado apostólico, que é um outro livro que ele tem contra as heresias, ele tem um tratado apostólico. No livro dele, o tratado apostólico, ele diz assim: a mudança total dos valores humanos, os gigantes e a arte da sedução. A maldade que se expandiu continuamente alcançou e inundou todo o gênero humano, a tal ponto que pouquíssimos traços de justiça sobreviveram entre os homens. Por isso, na terra ocorriam uniões ilegítimas. Os anjos se uniam com a descendência feminina dos homens, e essas deram à luz filhos que, pelo extraordinário tamanho, foram chamados gigantes. Então, esses anjos deram de presente às suas mulheres doutrinas perversas, ensinaram os poderes das plantas e das ervas, a arte das tintas e dos cosméticos, a descoberta das substâncias preciosas, os filtros mágicos, os ódios, os amores, as paixões, as seduções de amor, as cadeias mágicas, todo o gênero de adivinhações e de idolatria, odiados por Deus. Uma vez que entraram no mundo, o mal se expandiu até transbordar e a injustiça diminuiu até quase desaparecer. Aí ele vai fazer um tratado sobre o dilúvio. Junto com o Irineu de Leão, você vê uma mesma voz falando a mesma coisa, um outro apologista da fé dos 3 primeiros séculos da igreja cristã, antes de Roma, antes de qualquer concílio, antes de qualquer um estado religioso. Tá? Isso aqui é doutrina da igreja, como que a igreja cria, bem fresca, a igreja primitiva, como que ela cria? Aí, na apologia de Irineu de Leão, ele coloca assim: tendo Deus feito o mundo inteiro submetido às coisas terrestres, aos homens, e ordenado os elementos do céu, impondo-lhes também uma lei divina para o crescimento dos frutos e variação das estações, os quais também claramente ele fez para os homens, entregou, assim como as coisas sob o céu, aos cuidados dos anjos, para
aos cuidados dos anjos, desculpa, que para isso designou. Mas os anjos, violando essa ordem, deixaram-se vencer por seu amor pelas mulheres e geraram filhos, que são chamados demônios. Além disso, mais adiante, escravizaram o gênero humano, algumas vezes por meio de sinais mágicos, outras por terrores e castigos que infligiam, outras ensinando-lhes a sacrificar e oferecer para eles incensos e libações de que necessitam. Depois que se submeteram às paixões de seus desejos, finalmente foram eles que semearam entre os homens assassínios, guerras, adultérios, vícios e maldades de todo tipo. Daí os poetas e narradores de mitos, não tendo ideia do que os anjos e os demônios que deles nasceram, cometeram com homens e mulheres e fizeram em cidades e nações tudo o que escreveram, depois o atribuíram ao próprio Deus e aos filhos carnalmente, nascido dele, e aos chamados seus irmãos, Poseidão e Plutão, e igualmente aos filhos destes. Ou seja, ele está mostrando a verdade, dizendo que essa mitologia de que o mal veio com essas guerras dos filhos gregos, não, esse mal teve uma origem em demônios, tá? De Gênesis 6, que acabaram também ensinando essas falsas doutrinas mitológicas gregas, para poder confundir a mente dos estudiosos da época, dizendo isso está assim por causa disso, por causa dessa mitologia aqui, para poder deturpar a verdade. Mas o impressionante é que tanto um quanto o outro, tanto Irineu como Justino Marte, eles estavam mostrando como que era a fé da igreja. E isso baseado onde? No livro de Enoque. Que o livro de Enoque era um livro lido e crido. Tanto é que ele é citado no livro de Judas, né? Aquele livro antes do Apocalipse. Aí é sobre mais detalhes sobre esse livro que eu vou deixar aí com vocês o vídeo de Caio Fábio, que eu acho muito interessante. É legal a gente estudar também um pouco acerca desses temas. Ok, queridos? Fique na paz. No Gênesis, a gente já encontra o universo criado. O que a gente tem ali no Gênesis é a criação que diz respeito à percepção humana. O livro de Gênesis nos dá conta de que o processo da vida na Terra foi processual. Dia 1, dia 2, dia 3, até o dia 6. Há um processo. Essa criação não é instantânea, ela é processual. Pois bem, cria o homem com consciência. Acontece, a gente não sabe em quanto tempo, esse homem, essa mulher, essa família humana, essa espécie humana original, subsistiu no planeta. Porque, como na Bíblia a gente vira de página e sai da criação para a queda, aí vem a divisão ali que o Gênesis apresenta entre a humanidade segundo Sete, que é o filho que vem substituir Abel, e Caim. Aí a leitura do Gênesis cria essas duas diferenciadas culturas humanas. Pois bem, aí prossegue a narrativa do Gênesis e a gente chega no capítulo 6, com duas humanidades. Uma vivendo um estilo de vida bem simples e uma outra buscando sofisticações, aparatos, buscando cada vez mais pela árvore do conhecimento do bem e do mal, todo o conhecimento do bem e do mal possível. E aí, é nessa hora que Gênesis 6 chega e isso passam milênios. Entre Gênesis 3 e Gênesis 6 coube tudo o que a Bíblia vem a chamar de um mundo antigo. A queda de Gênesis 3 é uma. Em Gênesis 6 a gente tem a queda dos anjos, uma outra queda angelical, com a configuração explícita de desejarem uma mistura e miscigenação com a humanidade. Mas lá o que o livro de Enoque diz é que os Benai Elohim, os filhos de Deus, desceram no Monte Hermon, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram, os quais lhe deram filhos, gigantes na terra. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. O livro de Enoque diz que dali surgiram os vampirismos, os canibalismos, as magias, todos os surtos e loucuras e construções de artefatos, de máquinas de poderes, de coisas as mais diversas.
E o livro de Enoque é levado a sério no Novo Testamento. Esse é que é o problema. Pedro diz isso, Judas diz isso. E diz que a grande transgressão desses seres foi não terem ficado contidos à sua dimensão. Foi terem querido seguir após outra carne, após outra energia. Judas diz explicitamente, e a segunda epístola de Pedro também. E aí, quando eles fizeram isso e tentaram se redimensionar na nossa dimensão, eles criaram o caos, pelo qual veio o dilúvio. Os egípcios, por exemplo, nos dizem que até a quarta geração dos egípcios, eles se reconhecem como sendo subproduto dos deuses, diretos, que geravam filhos nos humanos, repetindo a mesma história dos Benai Elohim de Gênesis 6. Os gregos, a mesma coisa. Os gregos dizem que as primeiras descendências eram descendentes originais desses deuses que possuíram as filhas dos homens. E Flávio Joséfos diz nas antiguidades: quanto a vós, ó gregos, os gigantes, os vossos gigantes, são os mesmos que no livro de Gênesis se diz que os Benai Elohim explica para eles a história bíblica nas antiguidades de José. Se você for no mundo inteiro, na Índia, então, esse é um negócio que, se você for puxar esse assunto na Índia, o pessoal vai dizer, mas e daí? A gente sempre acreditou nessa coisa mesmo, que houve essa invasão. Daí, aquela pluralidade de deuses presentes. Sim. É mais do que imaginação humana, é encontro humano com alguma coisa real e que queria subjugar a mente humana e se colocar no lugar de Deus na mente humana. O livro de Enoque diz que um dos vaticínios de Deus sobre aquele mundo que pereceu é que os nefilins, que já são os filhos dos Benai Elohim com humanos, são os nefilim. Os nefilins, uma vez mortos, eles se transformavam em espíritos imundos atormentando os humanos na Terra. Isso é a versão do livro de Enoque sobre os demônios no planeta. Seriam nefilins que receberam como maldição o aprisionamento nessa camada, nesse limbo, que não expõe lugar nenhum. Daí a obsessão deles por corpos. Eles, de acordo com o livro de Enoque, seriam esses demônios, esses espíritos imundos, com essa fixação em possessão de corpos. Mas eles estariam numa camada abaixo dos principados e das potestades. Seriam esses seres angelicais caídos e superiores, em várias camadas. Porque na visão da Bíblia, ela não iria chamá-los de os deuses da antiguidade, apenas diz que eles são os poderosos que dominaram todo o mundo antigo, mas não os chama de deuses, porque Deus é um só, que é o Senhor. Mas eles foram os donos do mundo antigo. E o livro de Enoque nos corrobora a Bíblia, dizendo que não só eles possuíram as filhas dos homens e produziram nelas uma espécie. Alguém diz, mas anjo não tem sexo, e desde quando para produzir alguma espécie se precisa de sexo? Mas eu já falei aqui que os anjos da Bíblia, eles tomam todas as formas necessárias ao contexto e à necessidade. Não há relacionalidade, eles não têm possibilidade, segundo a Bíblia, segundo Jesus, de reprodutividade entre eles. Eles não se reproduzem entre eles. Mas em lugar nenhum na Bíblia se diz que eles não têm o poder de instilar, não têm o poder de provocarem esse tipo de fenômeno nos humanos. Em lugar nenhum se diz isso. Ao contrário, toda a perspectiva histórica antropológica da humanidade nos mostra em todos os povos da Terra seres de natureza alienígena, ou angelical, ou espiritual, ou diferente, ou deuses, possuindo humanos e gerando seres diferenciados dos demais. É esse mundo todo que o dilúvio aniquila. Os cristãos, desde Agostinho para cá, ou seja, desde o V século, deixaram de crer que eram os Benai Elohim possuindo as filhas dos homens, anjos possuindo as filhas dos homens, e fizeram a expressão Benai Elohim do hebraico, que só aparece outra vez relacionada no Velho Testamento, relacionada a anjos no livro de Jó. Pegaram essa expressão
e aplicaram arbitrariamente a descendência de Sete, filho de Adão. Aí é aquilo que no início eu disse seria apenas um casamento de julgo desigual. Eles não explicam é por que tudo ficou tão monstrificado, tão gigantificado. Se a pessoa não tiver conhecimento bíblico e histórico, ela vai sendo enredada pelo todo do que está sendo dito e acaba concluindo de maneira equivocada, com certeza, se não tiver uma base, um transfundo na palavra. E é por essa razão que eu estou aqui tentando dar essa base, esse transfundo, para ajudar a gente a ler e entender estas coisas, porque elas vão ficar cada vez mais frequentes, mais intensas. Quem não estiver preparado para o futuro vai ser engolido por ele. Até a Igreja Católica, que costuma ser atrasada em tudo, em relação a esse tema, já declarou que ela não vê nenhuma incompatibilidade, que melhor seria estudá-lo bem. Infelizmente, os cristãos protestantes, e dentre eles os evangélicos, hoje em dia são infinitamente mais atrasados do que a Igreja Católica. O protestantismo nasceu por causa, entre outras coisas, do obscurantismo na Igreja Católica no período medieval. Só que agora, em pleno século XXI, nós, protestantes evangélicos, voltamos para o período das trevas, pré-reforma, enquanto a Igreja Católica está ficando cada vez mais parecida com a reforma. E a Igreja Evangélica cada vez mais parecida com a Igreja Católica antes da reforma, em todas as coisas, inclusive no obscurantismo temático. Certas coisas não podem ser tratadas, mas eles estão aqui. Aquele cacique americano foi o mais sutil de todos, quando disse: os nossos antepassados são supersticiosos, não entendiam muita coisa, mas nós sempre acreditamos que eles sempre estiveram aqui, só que em outra frequência. O Van Däniken os chama de astronautas, outros os chamam de deuses. A Escritura os chama de anjos. Hoje, eles estão impedidos de assim o fazerem, exceto se alguém invoque pessoalmente. Mas com manifestação coletiva, eles estarão até aquele dia, que eu não sei qual é, quando Deus disser: pronto, a calota da terra será suspensa. A proteção dessa atmosfera espiritual estará aberta. Como o Apocalipse diz, que chega um dia em que se diz: ai da terra e dos seus habitantes, porque o diabo, com grande fúria, desceu. Olha, a gente está vivendo essa diabrice, esse inferno da terra, com o continimento espiritual desses seres. Imagina na hora que a porteira abrir. Qualquer ser humano, sem o capacete da salvação, é um receptor mediúnico de todas as forças mediúnicas do mal nas regiões celestes. Fica vulnerável.